Estamos de volta mais uma segunda-feira com o nosso programa Iluminar da TV Araçuaí, uma TV participativa. Gosto de lembrar ao seu coração que participar não significa estar nos estúdios da TV, mas participar é fazer o que você tem feito nesse exato momento, assistir o programa Iluminar. Lembrar que apesar de todas as dificuldades, nós, do Vale do Jequitinhonha, de modo especial dessa cidade de Araçuaí, temos no sangue esta garra de iluminar, de ser iluminadores da bondade e da misericórdia de Deus. E hoje o nosso programa recebe um convidado muito especial, que é o seminarista Arley Patrick. Tudo bem, Arley? Caríssimo irmão Roberto, está tudo bem, graças a Deus. Caro telespectador, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Arley está bebendo das nossas fontes agora, povo de Deus. Arley é natural de Itabira, terra do grande Carlos Drummond de Andrade, terra de poetas. E você, Arley, você sabe já fazer poesia? Se não sabe, vai aprender conosco, porque a gente aqui costuma de vez em quando tocar uns tamborzinhos bacana para soltar versos. Então, colocar o Arley para soltar uns versos bem bacana, mas eu acredito que ele saiba, já que é da terra de Carlos Drummond de Andrade. Dizem que a poesia está no sangue do itabirano por causa de Drummond. Bom, na verdade, nós itabiranos, hoje em dia, a gente já não liga tanto para a questão de Drummond. Está ficando esquecida a história. Eu, por exemplo, eu gosto de estar sempre bebendo dessas fontes que a gente fala drummondianas, né? Essa itabiraneidade, essas palavras não existem, acabei de inventar. Essa itabiraneidade de Drummond, quando ele fala nos seus poemas como Cidadezinha Qualquer, Confidência de Itabirano, tanta coisa bonita que ele escreveu, né? Uma obra muito vasta, que ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. E se eu por acaso não for capaz, pelo menos por hora, de inventar uma poesia, eu procuro pelo menos me impregnar daquela poesia bonita, daquela terra tão inspiradora que é Itabira. Mas Arley veio falar aqui hoje conosco, não dessa poesia literalmente literária que nós temos no Brasil, do grande Carlos Drummond de Andrade. A poesia que o programa TV Araçuaí convidou você para participar hoje conosco, é esta poesia do Carmelo, a espiritualidade. Só para que o nosso telespectador entenda, a igreja é guiada, todavia, a espiritualidade maior é o coração de Jesus Cristo. Disso nós não temos dúvida. Jesus Cristo é o centro de toda a nossa vida e também é o centro da igreja. Contudo, para centralizar este amor, que é o coração de Jesus, vieram alguns santos apresentando modelos de setas espirituais para que a igreja possa ser guiada. Entre os quais, Santo Inácio de Loyola, que é da espiritualidade inaciana, e Santa Teresa de Jesus, que é a grande mística do século XV, que é a espiritualidade do Carmelo. Então, Arley, soube por algum passarim que Arley, em algum tempo, também chegou a ser carmelita. Alguém me contou que Arley passou pelo Carmelo. Então, se Arley passou pelo Carmelo, acredito que Arley tem algumas coisinhas para nos dizer dessa experiência do Carmelo. Então, preparamos duas perguntinhas básicas para que possamos responder juntos, para que possamos participar. E o ouvinte possa participar também de forma educativa na espiritualidade. Lembrar que a espiritualidade é praticada mesmo sem você estar aqui. Isso vai virar um bordão dos nossos programas. A espiritualidade praticada, mesmo que você não esteja nos estúdios. Praticar significa estar com. E nesse momento, vocês estão conosco da TV Araçuaí, uma TV participativa. A primeira pergunta, Arley. O que significa a espiritualidade do Carmelo para a igreja? Mas a igreja não é a igreja Araçuaí, é a igreja num todo, igreja povo de Deus. Bom, caro Roberto, caros telespectadores, nós sabemos que a igreja é missionária por essência, ela é missionária por natureza. O próprio projeto de Jesus é um projeto missionário, é um projeto que tem de chegar a todos os povos. Portanto, essa é a natureza da igreja. Mas a evangelização, ela não pode obter frutos sem a contemplação. Jesus Cristo era aquele que ia de encontro às pessoas, ia de encontro aos povos, ia às cidades, peregrinava. Era como se fosse aquele missionário errante, né? O missionário do Pai. Mas Jesus também se retirava
muitas vezes para rezar. Com frequência deixava os discípulos no meio da noite e ia para um lugar bem reservado para rezar. O que é a espiritualidade do Carmelo? É um contemplar para evangelizar. A partir da contemplação é que se chega a essa consciência de que evangelizar é preciso. Para aquilo que a gente obtém, aquilo que a gente tem como experiência na contemplação, a gente possa também levar aos nossos irmãos e irmãs pela evangelização. Portanto, a importância da espiritualidade do Carmelo para a igreja, sobretudo nos tempos de hoje, que a gente pode chamar de tempos pós-modernos, né? A pós-modernidade, como muitos aí estão dizendo, é exatamente isso, que a gente contemple, tenha essa atitude contemplativa, mas essa contemplação que nos leva também a querer chegar ao outro, né? Essa cultura do encontro, inclusive falada pelo Papa Francisco, mas é uma cultura já antiga da igreja, é uma cultura de 2000 anos que está sendo apenas relembrada pelo Santo Padre, o Papa Francisco. É essa cultura do Carmelo, a espiritualidade do Carmelo é essa que impulsiona aquele coração cheio de Deus, cheio de contemplação, cheio das consolações ou sensíveis ou insensíveis de Deus, na maioria das vezes, como a gente vai ver ao se aprofundar na espiritualidade do Carmelo, esse coração impregnado de Deus que vai querer se derramar como um rio para os outros. É interessante que o nosso irmão Arley falou de Jesus que também se retirava. Eu gosto sempre de recordar, Arley, nosso querido telespectador, que o Evangelho de São Lucas num todo, todas as vezes que Lucas começa a narrar alguma coisa de profundo na vida de Jesus Cristo se retira para rezar. Jesus Cristo que sai de cena e eleva as preces ao Pai, sempre nesse espírito retirante. Então o retiro deve ser uma coisa que deve marcar a vida das pessoas. Se nós não tirarmos o nosso coração para silenciar no coração de Deus, não é possível que Deus fale. Diante de tanta agitação, é impossível que nós escutamos a voz que vem de Deus. Jesus, que é Deus, se retirava. Então essa beleza que Lucas traz no Evangelho é uma beleza que também acaba por enriquecer o Carmelo. Lembra que no começo do nosso programa eu acabei apresentando que a igreja tem essas duas centralidades, que é o Carmelo e que é a espiritualidade também naciana. Já que o Arley falou nesse momento dessa espiritualidade carmelita, só para lembrar dessa espiritualidade naciana, que, a meu ver, é mais fácil, mais acessível do que a espiritualidade do Carmelo. Então, para se chegar a Jesus Cristo pela espiritualidade inaciana, torna-se mais fácil o método que Santo Inácio usou do que o próprio método de Santa Teresa. O método de Santa Teresa, Arley, se torna tão difícil que a própria Santa Teresinha, que é uma seguidora de Santa Teresa, vai reescrever as obras, vai reescrever a espiritualidade de Teresa de Jesus para que ela possa viver. O que você tem a nos dizer sobre essa experiência de Santa Teresinha ter que fazer o caminho fácil, chamado caminho fácil, já que a linha de Santa Teresa de Jesus é complicada para ela? Teresa de Jesus era uma mulher tão profunda na contemplação que ela chegava a ter êxtases, né? Nós temos aí a transverberação do coração de Santa Teresa, né? É fato, é relatado que ela até, uma vez meditando sobre o mistério da Santíssima Trindade, levitou, mas tudo isso, essas coisas extraordinárias que não eram tão importantes e não são tão importantes na vida de ninguém, né? Ainda mais de uma santa como Santa Teresa, uma mulher impregnada da palavra, era algo muito profundo. E Teresinha do Menino Jesus, ela passou pela mesma experiência de Inácio de Loyola. Quando Inácio de Loyola, por exemplo, lia a vida dos santos, ele via como se fosse uma escada sem fim dele para aqueles santos que o precederam, né? Então Inácio escolheu uma via que é a da contemplação da palavra de Deus, para que aí ele fosse trilhando o seu caminho, que é o caminho em busca da perfeição, né? O caminho, que é a perfeição que consiste na imitação de Jesus Cristo. Teresinha do Menino Jesus fez a mesma coisa. É interessante, eu posso falar disso numa frase dela. Ela chega a falar do céu, do caminho que leva ao céu, como se fosse um elevador. E ela disse assim: agora eu sei qual será o elevador que vai me levar ao céu. São os vossos braços, ó meu Jesus. Então a espiritualidade de Teresinha do Menino Jesus, ou Teresa de Lisieux para alguns carismáticos, para nossos irmãos carismáticos, gostam de chamá-la de TT, né? Carinhosamente, e é muito bom isso, essa espiritualidade de amizade com os santos, né? Que nos precederam e nos acompanham e caminham conosco.
Teresinha, ela resume a espiritualidade de Santa Teresa sem afetar em nada o teor, a centralidade da espiritualidade de Santa Teresa, que é Jesus Cristo. Então, Teresinha, naquilo que a gente chama de pequena via ou infância espiritual, ela coloca Jesus como centro e como caminho. Então, essa relação íntima com Deus, mas é uma relação que se dá pelo amor. Que se dá pelo amor. Bem lembrado, e é com Santa Teresinha que nós vamos encerrar este primeiro bloco do nosso programa Iluminada, a TV Araçuaí, uma TV participativa. Fique conosco, voltamos já já para o nosso segundo bloco. Mais um bloco do nosso programa Iluminada, a TV Araçuaí, uma TV participativa. E como convidado, você que chegou agora em casa e está ligando a TV, nós estamos com o seminarista Arley Patrick, que veio também enriquecer o nosso programa com a espiritualidade do Carmelo. E como foi dito, Teresinha é tão ousada no amor de Deus que ela não aceita se chamar Teresa e diminui até o próprio nome de Teresa. Então, Teresa de Jesus passa a ser Teresinha de Lisieux. É muita humildade, é muito afeto para com Deus. Tanto afeto que é doutora da igreja. E a gente fica, às vezes eu paro me perguntando o seguinte: como pode Teresinha de Clausura, santa lá naquela cidadezinha, nasceu lá na França, em Alençon, e Santa Teresinha se torna essa doutora da igreja, uma doutora que não saiu do Carmelo. E ela falava muito dessa experiência missionária. Será que você poderia também falar para os nossos ouvintes, para nossos telespectadores, esta experiência de Teresinha como doutora da igreja, como missionária, sem sequer ter saído do Carmelo? Bom, Teresinha se considerava uma Teresinha mesmo, né? Ela se considerava uma Teresinha, uma pequenininha. Quando a gente pega aquele livro dela, Autobiografia, né, História de uma Alma, a gente vê que começa assim, a história de uma florzinha de maio, maio por causa de Maria. E quando a gente vê pela introdução, a gente pensa, eu mesmo pensei, né? Nossa, esse livro deve ser muito adocicado, deve ser maçante. Mas não, aquele livro é de uma riqueza profunda. Tanto é que João Paulo I chega a falar de Teresinha. Nossa, história de uma florzinha de maio? Não. A história de uma barra de aço, tamanha força, tamanha coragem. E essa missionariedade de Teresinha, como uma mocinha de clausura, uma religiosa de clausura, pôde se tornar copadroeira das missões, juntamente com São Francisco de Xavier, que era um homem de missão, que era um homem contemplativo, mas muito mais ativo. E isso evangelizou na Índia. Exatamente, Francisco Xavier, que é tido também como um dos fundadores, né, da Companhia de Jesus. Não é, Roberto? Isto. Pois bem, Santa Teresinha, como ela chega através dos muros do Carmelo? É exatamente por essa espiritualidade que não tem fim. Pelo amor, gente, é pelo amor. Nós falamos no bloco anterior do amor, né, que é o caminho que Teresinha encontrou para chegar a Jesus. O amor que, na verdade, é evangélico, né? É um caminho evangélico e a gente, às vezes, envolto em tantas coisas, tantas elucubrações teológicas, a gente se esquece de falar da pessoa de Jesus, que é amor encarnado, não é verdade? Então, Teresinha, por esse amor, ela consegue trespassar os muros do Carmelo e atingir o mundo e toda a igreja. Então, a sua doutrina ela é permeada de um amor que transcende até mesmo o espaço, porque é o puro evangelho, né? É o evangelho vivido por Teresa. Então, é esse amor que se transforma em quê? Em doação. Teresinha, ela não saiu do Carmelo para evangelizar, embora ela quisesse, né? Tinha desejo até de ser padre, de ser mártir, de ser missionária, de ir até as Índias. Bom, fisicamente ela não fez isso, mas pelos seus escritos e pela sua contemplação profunda, ela conseguiu chegar aí. Tanto é que ela foi inclusive irmã espiritual, né, de 2 sacerdotes, quando seminaristas pediram que ela rezasse por eles. E por isso ela também é padroeira das vocações. É considerada assim a padroeira das vocações, de um certo modo, né? E amou tanto a Deus que Santa Teresinha voltou ao coração de Deus aos 24 anos. E o Carmelo tem muitos santos, né, Arley? O Carmelo é uma escola de santidade para a Igreja Católica.
profunda escola de santidade. Vamos ter a graça agora de, no mês de outubro, receber como santa da Igreja Católica Elizabeth da Santíssima Trindade, que é contemporânea de Santa Teresinha. Viveu a mesma espiritualidade, viveu a mesma busca incessante pelo amor de Deus no Carmelo e vai ser declarada agora pelo Papa Francisco, se não me falha a memória, dia 16 de outubro desse ano. O Papa Francisco vai levar aos altares, já é santa eleita, é beata Santa Elizabeth da Santíssima Trindade. Então essa escola de santidade que o Carmelo também vem trazer para a igreja. E de que forma, Arley, essa escola de santidade poderia chegar no coração dos nossos telespectadores? De que forma os nossos telespectadores podem beber na fonte do Carmelo? Há uma dica. Bom, eu ficava abismado, aliás, quando eu ia meditar sobre isso, ia refletir, eu lendo as obras dos Santos Carmelos, João da Cruz, Teresa dos Andes, Teresa Benedita da Cruz, a sua querida Edith Stein, né? O Roberto gosta da Edith Stein, né? Eu sou um teresiano nato, a igreja tem umas 14 Teresas, e dessas 14 Teresas eu me debruço a estudá-las, mas sou viciado em Santa Teresa de Calcutá, Santa Eleita, Santa Teresa Benedita da Cruz e a famosa mística do Carmelo, que é Santa Teresa de Jesus. Exatamente. Então, a dica que a gente dá é Maria. Por que que eu falo Maria? Porque, primeiramente, o Carmelo é todo de Maria. O Carmelo é Maria, né? O Carmelo, a espiritualidade carmelitana é o coração de Maria. Você falava em São Lucas e a gente... Acho que você, telespectador, talvez você não tenha parado para se perguntar de onde que Lucas tira tanta informação para colocar no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, que é apelidado até de Evangelho do Espírito Santo, da própria Virgem Maria, né? Conta tradições assim bem confiáveis de que ele foi até Maria, por isso que está escrito lá, Maria cultivava todas essas coisas no seu coração. Quem poderia ter revelado isso, senão a própria Virgem Santíssima? Portanto, o Carmelo nasce exatamente com inspiração em Maria. Primeiramente, lógico, há uma inspiração em Elias, em Eliseu, que são considerados pais espirituais do Carmelo, mas também Elias, ele viu numa contemplação uma nuvenzinha do tamanho de uma palma da mão, que se estendia, que se alargava e tomava tal forma que cobria todo o céu onde ele estava e começa a chover sobre a terra. Parece que Elias entendeu que seria a mãe do Redentor, que uma pequena serva, ela mesma se diz pequena, ela cobriria a humanidade inteira com os seus méritos e os méritos do seu filho em primeiro lugar. Portanto, o Carmelo toma Maria como modelo e eles falam assim mesmo, Roberto. Maria é nossa mãe, mestra, senhora e irmã. Assim os carmelitas, tanto os da antiga observância como os da reforma, os descalços, né? Que são dos quais a gente fala com Santa Teresa, Santa Teresinha. Isso, eu já ia perguntar para você de forma rápida, antes da gente ir já para o nosso intervalo, para voltar no terceiro bloco. Só sintetize essa diferença do Carmelo descalço e chamado Carmelo calçado, já que tem essas duas estruturas, que uma vem dessa linguagem de Teresa de Jesus e João da Cruz, e a outra que se aprofunda no profeta Elias e literalmente no coração de Nossa Senhora. Bom, até certo ponto do século XVI, só existia uma ordem carmelita, ela era uma só, mas é um período de reformas, né? Não só na ordem carmelitana. Então surge Teresa de Jesus, que se propõe a fazer uma refundação do Carmelo com o intuito de se aproximar da regra original, que é a regra de Santo Alberto Magno, bispo de Jerusalém, que escreveu a regra que obteve da Santa Sé aprovação para existir a ordem. E se juntou a ela João da Cruz, que primeiramente foi monge cartucho, mas dentro da ordem cartucho ele não encontrou muito bem o que ele buscava. E nos seus colóquios com Teresa, João se faz carmelita também, inicia com Teresa a reforma carmelitana, que não foi fácil, houveram muitas perseguições. Teresa chegou a ser quase julgada, né? Quase que julgada pela Inquisição. João da Cruz permaneceu até prisioneiro pelos próprios confrades em determinada época e morreu praticamente encarcerado. Mas está aí os frutos da reforma, a gente vê uma ordem reformada muito grande, sem desmerecer a da antiga observância que existe, e tem grandes santos, quero citar entre eles Frei Miguel de Santo Agostinho, que inclusive escreveu o Tratado da Vida Mariana, que é um dos meus livros de cabeceira, que ele fala da vida marieforme, a vida conforme Maria. Eu dizia que o Carmelo é todo de Maria, então
duas ordens carmelitas, mas elas ambas procuram viver essa regra original e os inspiradores são os mesmos. Isso, vamos para o nosso intervalo e voltamos já já com o terceiro bloco do nosso programa Iluminada TV Araçuaí, uma TV participativa. Fique conosco. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Iluminar e hoje a graça de termos o Arley Patrick, que é seminarista, Arley que é lá natural da terra de Carlos Drummond de Andrade, de Itabira. Lembrar os nossos queridos telespectadores que a TV Araçuaí é uma TV participativa. Logo, o seu coração também está conosco, participando deste momento de espiritualidade. Arley, eu desejo agora particularmente falar um pouquinho para que os nossos telespectadores não entrem em choque, já que foi falado tanto dessa espiritualidade carmelita. Então, de forma breve, eu vou apresentar essa espiritualidade inaciana. Eu estou dizendo que eu vou apresentar até pelas fontes que eu tenho bebido há muitos anos, que é as fontes Santo Inácio, na questão da espiritualidade inaciana. E lembra que no começo do nosso programa hoje eu disse que é mais acessível do que as regras de Santa Teresa, a tal ponto de Teresa de Lisieux reescrever para que se possa viver. E creio que você saiba, tem uma das irmãs de Santa Teresa que era religiosa, vai ser beatificada porque é a primeira seguidora do Via Fácil, do caminho Via Fácil de Santa Teresinha de Lisieux, que na verdade é a obra de Teresa de Jesus reescrita para que se possa viver. Santo Inácio de Loyola, considerado também, pode se considerar como místico da igreja. Místico porque ele traz esta experiência dos exercícios espirituais, que é algo tão caro para a igreja. Modelo dos exercícios espirituais e de pessoa que vive o exercício espiritual. Papa Francisco, que era jesuíta, bebeu nas fontes dos jesuítas, desde os 18 anos o Papa Francisco já pertencia à ordem jesuíta, já pertencia à companhia de Jesus. Então o Papa Francisco agora, por isso que todas as coisas do Papa Francisco tende a ter um critério a mais de oração. Mas não é qualquer oração. Essa oração que consiste na meditação, na contemplação e na aplicação de sentidos. De que forma a gente pode entender esta questão nas fontes de Santo Inácio de Loyola? Primeiro, a meditação. Santo Inácio pede-se que a gente faça todos os dias, Arley, querido telespectador, essa experiência da Lexio Divina. O que significa essa Lexio Divina? É ler a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, saborear a palavra de Deus. Eu pego esta palavra e trago comigo para que a vivência seja pela prática. Não é à toa que o nosso programa Iluminar tem como filosofia espiritualidade praticada, Arley. Esta é a base de todo o nosso programa, espiritualidade praticada. Então, eu pego esta palavra, a medito, faço com que esta palavra seja penetrada no meu coração. Só depois de tudo isso eu começo esse exercício da meditação. Eu tenho que meditar esta palavra. E essa meditação não precisa ser de imediato. Eu posso ler, proclamar a palavra de Deus e durante o dia buscá-la, viver por meio do meu trabalho, por meio da minha vivência. Então ali eu estou aplicando sentido também. Aplicar o sentido significa isso, é fazer acontecer o que Deus quer me dizer com toda esta mensagem. O que Deus quer me dizer com essa espiritualidade? Faça essa experiência, meu querido irmão. Comece a ler, a proclamar na tua vida um trecho do Evangelho ou do Antigo Testamento. Esta experiência do amor de Deus e fique durante o dia como os animais que ruminam literalmente. Ruminem esta palavra de Deus. Faça com que esta palavra dê frutos de misericórdia. E Santo Inácio quer isso. Então você tem que ler, que é a Lexio Divina. Você tem que pegar esta mensagem, viver toda esta meditação e em seguida aplicar sentidos. Depois tem o que nós chamamos de contemplação. A contemplação é uma das coisas mais profundas da espiritualidade inaciana e, a meu ver, é uma das mais belas. Então eu acredito a riqueza profunda que tem na contemplação. A contemplação significa isto, entrar no mistério e fazer com que Jesus seja vivido com você.
Se Jesus está caminhando para Jerusalém, eu estou no mistério. Então eu estou caminhando também para Jerusalém junto com Jesus. Nossa Senhora vai ser anunciada pelo anjo Gabriel. Eu estou lá na aldeia onde Maria vivia. Até eu vou ouvir o anjo Gabriel dizendo a Maria que ela é serva, que ela é abençoada, que serás ela a mãe do Salvador. Contemplar significa viver o mistério. Eu poderia usar uma outra palavra também dessa contemplação praticada, que seria a compaixão que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina esse espírito de compaixão, de viver com. Compaixão significa isso, viver com. É o meu irmão que necessita e que eu participo desta necessidade do meu irmão de tal forma que eu consiga sentir o próprio Cristo. Então, esse é o convite que Santo Inácio vem fazer a todos nós. Fazer com que a meditação seja aplicada nos sentidos. E a contemplação mais tarde, não é da noite para o dia que a gente começa a contemplar, não. Às vezes é difícil a gente rezar o texto com um carro de som passando na nossa porta, quanto mais entrar no mistério profundo do coração de Jesus. Mas a gente consegue. Com o tempo a gente consegue. Agora, eu fico imaginando. Pensa que coisa bacana se a pessoa resolve fazer essa unificação dessas duas bondades que vem de Teresa, de Jesus e que vem de Santo Inácio de Loyola. Quanta maravilha a gente não pode tirar do coração desses dois santos, dessa experiência profunda de Jesus e espiritualidade. Esse Jesus que tem sede. Eu tenho dito por onde eu passo que o mal de tudo isso que está acontecendo é porque nós estamos trocando esta experiência com Jesus. Se troca a experiência com Jesus. As pessoas têm sede de conhecer Jesus, mas não têm sede de experimentar Jesus. Diferente de Teresa, diferente de Elizabeth da Trindade, diferente de Frei Miguel, de Nossa Senhora e de tantos outros santos. Eu acho que o que falta é experimentar Jesus. Uma outra perguntinha para você, que nós estamos falando dessa experiência de experimentar. E na sua vida, eu falei no começo que Arlen foi carmelita. Só uma perguntinha, Arlen foi carmelita descalço ou calçado? E qual a sua experiência hoje na diocese como seminarista diocesano, mas que com certeza você traz consigo esta fonte de misericórdia, de amor e de oração que você bebeu lá no Carmelo? Como você consegue lidar na diocese de Araçuaí com toda essa experiência carmelitana? Bom, importante dizer que eu não cheguei a pertencer à ordem propriamente dita do Carmelo Descalço. Né? Foi uma comunidade religiosa na qual o padre fundador me convidou a entrar, fui inclusive um dos primeiros e lá fiquei por um bom tempo, bebi da espiritualidade carmelitana, fiz a experiência de ser religioso com a espiritualidade carmelitana, inclusive vestindo o hábito carmelita, né? Inclusive vestindo o hábito. É um vínculo que eu conservo, já que todos nós que usamos o escapulário de Nossa Senhora do Carmo temos um vínculo espiritual com a ordem. Tanto é que a gente pode lucrar as mesmas indulgências que os religiosos, sem precisar ser, por exemplo, da ordem terceira. Então eu fui de uma comunidade religiosa, uma comunidade que o direito canônico vai julgar como sociedade de vida apostólica, né? Hoje, a gente pode chamar, por exemplo, se existisse hoje, se eu lá estivesse hoje, poderíamos dizer que é uma comunidade de aliança, como tantas que tem por aí, que tem evangelizado, na nossa diocese mesmo tem uma, né, que é a Nova Aliança. Nova Aliança, que tem um carisma belíssimo, que nasceu lá em Anápolis, no estado de Goiás, e que presta um trabalho maravilhoso há 15 anos na nossa diocese, lá em Minas Novas, e em algumas cidades também da diocese. E se é querida da igreja no Brasil todo, né? Bom, o que me trouxe para uma diocese? Eu não bebo só da espiritualidade do Carmelo, mas eu também bebo de uma outra espiritualidade que é muito cara para mim, né, desde os meus 16 para 17 anos, que é a espiritualidade monfortina. Quando a gente fala em São Luís Maria de Montfort, às vezes a gente pode ter um equívoco. A gente pode pensar que é o radicalismo e o infantilismo mariano, não é nada disso. Montfort não foi nenhum radical do jeito que a gente pensa. Né? Lógico, era uma época de jansenismo, de uma luta contra correntes perigosas, do Concílio de Trento. Então ele era um padre do Concílio de Trento, ele era um padre moldado naquela mentalidade daquela época, né? Que estava aí saindo da Idade Média. E que cabia a ele defender aquelas doutrinas e com aquela radicalidade.
Exatamente. Cabe a nós defendermos essas mesmas doutrinas hoje? Cabe, mas não com tanta radicalidade, mas com essa espiritualidade que nos implica a um diálogo mais misericordioso, mais compassivo com o mundo. Mas a espiritualidade de São Luís Maria de Montfort permanece, e também a do Carmelo. Portanto, que me trouxe para uma diocese? Por dois motivos, principalmente. Primeiro, que o padre diocesano ele pode unir a essas espiritualidades, os seus carismas, e conjugá-los com o grande carisma do padre diocesano, que é a caridade pastoral. Ou seja, o padre diocesano é aquele que está no meio do povo, é aquele que cuida não só de uma paróquia, é muito mais que isso, muito mais do que uma estrutura, mas cuida de todo um povo com suas pastorais, movimentos, suas expressões culturais. Aqui em Araçuaí a gente vê tantas expressões culturais no Vale do Jequitinhonha. Cada dia que passa eu me apaixono mais por essa terra, né? Sem deixar de amar a minha terra natal. Lá ficaram as minhas origens, meus amigos e os meus familiares, mas aqui eu estou construindo uma família com uma cultura, com um rosto que me deixa cada vez mais apaixonado. E é por isso que eu estou no seminário diocesano aqui da Diocese de Araçuaí, tentando, né? Porque é sempre um esforço, uma busca, um caminho que a gente não pode interromper, né? E se interrompe, é bom a gente contar com a misericórdia, se levantar e voltar a trilhar o caminho de onde parou, ou se precisar voltar do zero também. Então, tentando conjugar essa espiritualidade carmelitana, monfortina e essa caridade pastoral que nos impulsiona a ser uma presença de Deus e dar o testemunho da alegria do Evangelho no meio dos outros. Isto. Terminamos o nosso terceiro bloco e queremos já preparar o nosso coração para o nosso último bloco. Diz que tudo que é bom dura pouco. E nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida voltaremos com o Evangelho. Jesus que deseja falar ao nosso coração. Fique conosco, o programa Iluminar, TV Araçuaí, uma TV participativa. Estamos de volta com o quarto bloco do programa Iluminar da TV Araçuaí, uma TV participativa. E hoje nós tivemos a graça de ter conosco o seminarista Arley Patrick. Faremos votos a Deus de que volte a participar conosco do nosso programa, que é um programa literalmente participativo, um programa de espiritualidade praticada. E praticar significa isso, acolher, respeitar e amar. Então, desde já, agradecemos o Arley pela participação, pedimos ao bom Deus que o cultive na vocação. E no bloco anterior você falou dessa experiência de estar em Araçuaí. Conhecendo e convivendo com você também, posso dizer que está no caminho certo e que faço votos que você se sinta nas suas veias este sangue que corre no Vale do Jequitinhonha, essa centelha do amor que Deus quis plantar aqui na Diocese de Araçuaí. Meus queridos ouvintes, depois da nossa reflexão, Arley vai ter o nosso momento também de agradecer os nossos telespectadores e participar conosco. Você que está em casa, que tem acesso à Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, que vamos proclamar no programa de hoje para enriquecer a questão da espiritualidade, é o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24. Lucas 10, 21 a 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vos vedes, pois digo-vos, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que riqueza a palavra de Deus nesta segunda-feira. É Jesus que vem centralizar, que revela as coisas, que o Pai revela as coisas aos pequeninos. E é o que nós vimos aqui hoje. É Deus que foi lá na Espanha revelar no coração de Teresa. É Deus que foi lá na França
revelar no coração da outra Teresa. É Deus que partiu lá para toda aquela região da Europa para tocar no coração de Santo Inácio e de tantos outros santos. É Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, que toca no coração de quem Ele quer. Quantas vezes o nosso coração diz, mas eu não sei fazer, eu não tenho condição de fazer. É Deus que revela. É Deus que constitui o ser igreja. É Deus que faz com que você seja mãe, seja pai, seja irmão. Ninguém nasce sendo mãe, ninguém nasce sendo pai, ninguém nasce sendo irmão. A gente aprende no amor e na misericórdia de Deus. A gente nasce com laços familiares, mas viver com irmão, como irmãos, requer de nós essa experiência profunda que só vem do coração de Jesus. Então é isso que Jesus tem revelado na palavra, que Jesus tem nos dito hoje. O Pai que revela as coisas, esconde aos sábios, mas as revela ao coração de cada pequenino. Então não tenha medo de buscar Jesus Cristo. Não tenha medo de que Jesus revele ao seu coração. É Deus que insiste em permanecer conosco. Apesar de todas as coisas, é Ele que insiste em estar em nosso coração. Eu fico imaginando quanta profundidade. Santa Teresinha, por exemplo, falamos de Carmelita, a família toda se santificou no coração de Deus. É Santa Zélia, São Luís, que são seus pais, Santa Teresinha, as irmãs sanguíneas, todas no convento, toda nessa experiência do amor de Deus. Deus chama toda a família para segui-lo. Então faça esta experiência, mas comece a fazer essa experiência primeiro na tua vida. Depois o seu testemunho vai chamar com que o irmão venha. O mal, Arley, às vezes eu sinto que às vezes batemos muito na tecla. Queremos que o irmão se converta da noite para o dia. O irmão tem que vir hoje e já tem que estar entrando em êxtase. Gosto de lembrar muito de Santa Teresa de Jesus. Viveu 20 anos no Carmelo e depois de 20 anos sentiu a primeira experiência profunda com Jesus. Só aos 42 anos, Santa Teresa sentiu, de fato, o primeiro contato com Jesus. Conhecia Jesus, mas não experimentava Jesus. Isso pode acontecer. A palavra de Deus está dizendo que Deus revela aos pequeninos toda a misericórdia e toda a graça. Pode correr o risco de estar vivendo na igreja, praticando a igreja, vivendo da religião, pela religião, e não estar vivendo o amor de Deus. Corre esse risco, meu querido telespectador, de você, de sua família, não estar vivendo este amor profético e misericordioso que é Jesus. Então, saiamos da zona de conforto de conhecer Jesus e nos mergulhemos nesta experiência de experimentar Jesus. Guarde esta mensagem. Deixe de conhecer Jesus e passe a experimentar o amor de Jesus. Quero pedir ao Arley agora que deixe um agradecimento aos nossos ouvintes, um incentivo aos nossos queridos ouvintes por este programa. E de antemão, em nome da TV Araçuaí, do programa Iluminar, agradeço a tua visita e que Nossa Senhora da Lapa e Santa Teresa seja sua seta para que você chegue no coração de Jesus. E como o evangelho de hoje, Arley, é Deus que esconde aos sábios e revela aos pequeninos. Deus traz o seu coração de Itabira para que revele a você e que você também revele ao coração da Diocese de Araçuaí tantas coisas. Se considere sempre um pequenino, que o coração de Jesus vai fazer com que você sinta este amor e esta graça, que é a espiritualidade praticada. Deixa uma mensagem de amor e de graça para os nossos queridos telespectadores. Então, muito obrigado, meu caríssimo irmão e colega Roberto. Meus caros telespectadores, muito obrigado pela sua atenção e pela sua presença, de certa forma, neste programa, no qual fui convidado a participar. Sempre que precisarem de mim, estou aqui à disposição. É só chamar, será sempre um prazer. Nós já trabalhamos, somos vizinhos, né? Porque eu também trabalho na rádio, tem um programa ali com os meninos. Então, sempre será um prazer a gente se encontrar assim que possível. E a mensagem que eu deixo é exatamente aquela que é o objetivo deste programa, né? Que nós sejamos pessoas de atitude contemplativa, mas de uma ação evangelizadora.
Isso. Meu querido ouvinte, fique com Deus. Até a próxima segunda-feira com mais um programa iluminado, a TV Araçuaí, a TV participativa. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.